Oferecimento Altek do Brasil. Olá, você que nos acompanha pelos canais da Novo Rural, mais um NR Entrevista no ar. E hoje nossa pauta segue sendo sobre suinocultura com a nossa convidada, Sara Antunes, médica veterinária que integra aí o time de vendas, a gerente de vendas no Rio Grande do Sul e Santa Catarina na área de suínos. Sara, seja muito bem-vinda. Hoje a gente vai falar sobre a utilização de enzimas na dieta dos suínos. Sara, então explica para a gente o que é que são essas enzimas. Bom, Graciele, as enzimas são catalisadores biológicos que aceleram reações químicas específicas, ou seja, falando em nutrição animal, né, essas enzimas elas quebram moléculas maiores, que são mais difíceis de ser absorvidas pelo animal, em moléculas menores, ou seja, esses nutrientes eles ficam mais expostos e são melhor absorvidos pelo animal. Consequentemente, a gente tem um melhor aproveitamento dessa dieta, podendo reduzir custo de ração e levando a melhora do desenvolvimento do animal, né? Isso considerando todas as fases. Certo. Eu gostaria também que você explicasse quais que são os tipos de enzimas, né, que a gente tem hoje no mercado. A gente tem as endógenas e as exógenas, é isso? Explica para a gente qual que é a diferença entre elas. Bom, as enzimas endógenas são as enzimas que são produzidas pelo animal, certo? O que nós temos no mercado hoje são as enzimas exógenas. Então, são enzimas produzidas com o intuito de acelerar essas reações químicas específicas. Então, cada enzima ela vai ter uma ação em cima de um substrato específico, ou seja, em cima de uma matéria-prima específica. As principais enzimas que nós trabalhamos na suinocultura são as fitases, as carboidrases, as proteases. Então, cada enzima dessas vai ter um substrato específico e vai acelerar uma reação química específica, né? Liberando nutrientes e melhorando a absorção dessa dieta. Sara, me diz uma coisa, o processo de produção dessas enzimas também interfere no desempenho lá no campo? Explica para a gente como é que o produtor também precisa estar atento a esse aspecto. Sim, Graciele, o método de produção dessas enzimas, ele vai interferir diretamente no resultado final do uso desses produtos. Então, basicamente, hoje nós temos dois caminhos, que é a fermentação em estado líquido e a fermentação em estado sólido. As nossas tecnologias Altek, elas são produzidas em fermentação em estado sólido, ou seja, as enzimas são produzidas a partir de um único substrato sólido, dali elas são extraídas e formadas um complexo. Qual que é a grande vantagem, né, desse método? A gente consegue com isso uma maior estabilidade dessas enzimas, a gente consegue uma ação sinérgica também entre elas e uma melhor termoestabilidade. Então, todos esses fatores vão contribuir para que no final a gente tenha um resultado muito superior às enzimas que são produzidas em fermentação em estado líquido. E quando a gente fala em blend e complexo enzimático, o que difere um do outro aí? Essa diferença ela já se inicia lá na produção. Então, o blend é basicamente uma mistura de enzimas que são produzidas separadamente e aí são misturadas dentro de um blend, certo? O complexo é justamente o que eu citei anteriormente, né? São enzimas produzidas a partir de um único substrato, como é o caso das nossas enzimas, produzidas a partir de um substrato sólido, fermentação em estado sólido, que são produzidas juntas e que são extraídas para montar esse complexo. E aí, consequentemente, a gente mantém todas aquelas características que são muito importantes para o resultado final, né? Que é estabilidade, a termoestabilidade, a eficácia, né? E a sinergia também entre essas enzimas. E aí, consequentemente, a gente tem um resultado muito superior quando elas são adicionadas na dieta. Certo. Quando a gente fala em aplicabilidade desses blends ou do complexo enzimático, não sei como é que a gente pode explicar, Sara, isso também, o que é mais recomendado, levando em conta a nossa realidade hoje assim, da suinocultura? A gente tem que entender primeiro qual que é o objetivo, né, dessa produção e quais que são as matérias-primas mais utilizadas. Então, se eu tenho um interesse, por exemplo, em reduzir custo de produção,
reduzir a inclusão de farelo de soja, eu preciso usar as enzimas que aumentem a digestibilidade desse farelo de soja, certo? Da mesma forma, acontece com se utilizar farelo de arroz, farelo de trigo. Então, eu preciso entender qual é a matéria-prima para direcionar essas enzimas específicas para quebrar essa fração, né, do alimento que o animal não consegue digerir sozinho, não consegue quebrar sozinho, e utilizar a enzima específica. Então, a gente precisa entender que se eu preciso aumentar a digestibilidade de proteína do farelo de soja, eu preciso usar uma protease, né, e assim por diante. Certo. Quando a gente fala em otimizar custos, né, é sempre muito importante, principalmente levando em conta essa última temporada, que o suinocultor sofreu bastante, digamos assim, com o aumento ainda, principalmente na parte de alimentação. Como é que essas enzimas podem ser favoráveis ou podem ser aliadas do suinocultor, levando essa busca por um custo-benefício mais favorável aí na hora de fechar a conta? Sim, a gente vem passando aí por um momento muito delicado nesses últimos meses, no último ano, que é o custo de produção. Então, hoje a gente sabe que mais de 80% do custo de produção de suínos, ele vem da dieta, da ração, né? Então, a gente precisa fornecer para o animal uma ração mais ajustada possível, mais segura possível, para que esse animal consiga digerir e, consequentemente, desempenhar todo o potencial genético dele, né? E aí, com o uso dessas tecnologias enzimáticas via ração, a gente consegue melhorar a disponibilidade desses nutrientes, né? Melhorar o aproveitamento dessa dieta e, consequentemente, reduzir custo de produção. Da mesma forma, a gente mantém ou até aumenta, né, os índices zootécnicos. Então, a gente sabe que, se trabalhando aí com alguns complexos de enzima, a gente pode melhorar em até 5,5% o GPD, que é o ganho de peso diário desse animal, reduzir conversão em até 4,5%, né? Então, isso tudo vai melhorar a produtividade dessa granja e, consequentemente, também reduzir custo, né? Um ponto importante para a gente destacar aqui, que é um benefício também do uso das enzimas, por elas reduzirem a viscosidade intestinal, a gente tem menos substrato para bactérias patogênicas, e aí, consequentemente, a gente tem uma redução dos problemas entéricos também. Então, é muito comum a gente ter problemas de torção, né, que é a morte súbita ali no final da terminação, e esse é um benefício que as enzimas trazem, né, reduzem drasticamente essa contaminação aí a nível do trato gastrointestinal. E o outro ponto importante para a gente citar aqui, que é um benefício da utilização das enzimas, é a questão ambiental. A gente tem um melhor aproveitamento dessa dieta e, consequentemente, tem menos excreção para o meio ambiente, certo? Então, é um ponto bem importante também para a gente levar em consideração. Tá certo. São aspectos aí que, com certeza, contribuem para uma produção mais sustentável e competitiva ao mesmo tempo. A gente agradece a Sara Antunes, da Altec do Brasil, e convida você que esteve conosco aí em mais um NR Entrevista, a acompanhar a gente lá em novorural.com, que a gente vai repercutir mais conteúdos aí relacionados a essa tecnologia. Sara, muito obrigada pela atenção. Obrigada, eu que agradeço, Graciele. Fico à disposição. Se inscreva em nossos canais digitais, no Facebook Novo Rural, no Instagram, @Novo Rural, no YouTube Novo Rural e siga conosco também em www.novorural.com.